A Câmara Setorial de Trigo de São Paulo se reuniu para fazer um balanço, da safra. O encontro apresentou os números finais da safra 2021 do cereal aqui no estado. E ao vivo, sobre esse assunto, eu vou conversar com o presidente da Câmara, o Victor Oliveira, que está também conosco aqui, conectado via internet. Victor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Daiane. Obrigado pelo convite. Um prazer estar falando com vocês aqui. Prazer é todo nosso, viu, Victor? Bom, para abrir, eu gostaria que você falasse um pouco, como foi esse encontro que vocês realizaram há poucos dias, qual o balanço que foi feito aí em relação à safra aqui em São Paulo. Tá, joia, Daiane. Bom, falando um pouco desse encontro, nós fazemos cerca de 3 a 4 vezes por ano, e nessa época do ano nós fazemos o encontro juntando todos os elos da cadeia, quer dizer, produtores, cooperativas, as indústrias presentes, para discutir qual foi a produção da safra, né, o potencial dessa última safra que colheu. Então, ali estavam presentes as cooperativas e, com isso, a gente conseguiu apurar os números finais, que, de certa forma, foram abaixo da expectativa inicialmente, quando foi plantado lá em abril, maio. Havia uma área foi um pouco maior do que a do ano anterior, mas a produtividade, em função das intempéries, não contribuiu para que tenhamos uma safra recorde esse ano, superando a do ano passado. Perfeito. Então, a gente tem aí esse balanço um pouco negativo, abaixo aí do que vocês esperavam. Você falou um pouquinho também das entidades que estavam participando. Foi o último encontro do ano, como você destacou. Além, de falar da safra, também foram discutidos outros temas importantes para fortalecer a produção de milho em São Paulo. Conta pra gente, Victor. Perfeito. Bom, esse ano, como eu estava citando, ano passado nós tivemos uma produção recorde, muito puxado pelo patamar de preço de trigo, que está no nível extremamente alto. Trazer um pouco de números, em janeiro do ano passado a tonelada custava R$900. Já na safra do ano de 2020 nós atingimos R$1.400 o preço da tonelada, e nessa safra o nível chegou a R$1.700 a R$1.800 a tonelada. No ano passado, a produção do estado de São Paulo atingiu, no nosso número Câmara, 400 mil toneladas, um número acima do número da Conab. E para esse ano, nós tínhamos uma expectativa inicial de superar essas 400 mil toneladas em função do aumento da área, que foi 10% maior do que da do ano anterior. Entretanto, a produtividade, que ficou a cerca de 2,5 toneladas por hectare, pouco abaixo disso, dependendo da região, acabou trazendo uma produção para próximo de 250 mil toneladas, com também uma qualidade inferior daquela do ano passado, o que vai aumentar a demanda por trigo importado, né? Lembrando que o Brasil ele é um dos maiores importadores de trigo a nível mundial, produz cerca de metade do que consome, produz cerca de 6 a 7 milhões, demanda 12, então tem que importar de 6 a 7. A gente imagina que para 22, em função dessas intempéries, queda de produtividade e qualidade, a demanda pela importação para 22 fique um pouco maior do que esse ano de 21. Perfeito, Victor. Vou até aproveitar, emendar aqui já na minha próxima pergunta, exatamente para falar sobre as expectativas para 2022, Você já apontou aí aumento da importação, portanto, um trigo mais caro chegando para a gente. E quais expectativas aí em torno de oferta de trigo em São Paulo, em torno do preço pago ao produtor, o que a gente pode esperar para o ano que vem? Tá joia. Bom, São Paulo ele tem avançado na produção local. Para trazer um pouco de números, eu participo da Câmara Setorial de Trigo há mais de 6 anos. Naquela época se produzia 150 mil toneladas, no ano passado atingimos 400 mil toneladas. Mas é importante lembrar que os grandes dois produtores do estado a nível Brasil estão nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, que nesses dois estados produzem cerca de 90% da produção total do Brasil. E desses outros 50% que o Brasil demanda, 6, 7 milhões de toneladas, a grande parte vem da Argentina, que é o principal fornecedor brasileiro. Cerca de 90% das importações totais do Brasil vem da Argentina.
Perfeito. E é algo, né, que o setor vem aí buscando alternativas, tecnologia mesmo para diminuir essa dependência do trigo argentino. O estado de São Paulo, assim como os outros estados aqui do Brasil, tem conseguido esse avanço. O que tem prejudicado, né, a gente não ter conseguido ainda reduzir tanta dependência, na sua opinião? Perfeito, Anne, ótima pergunta. Quer dizer, o trigo, primeiro que o trigo ele é uma cultura de inverno de país de clima temperado. O Brasil tem clima tropical, mas graças à evolução das cultivares, né, da pesquisa, como você colocou, o Brasil hoje tem condições de produzir uma boa quantidade, tem avançado em alguns estados, principalmente São Paulo é um exemplo, Minas Gerais, todo o Centro-Oeste tem avançado bastante em função dessa pesquisa, né, do melhoramento das cultivares, mas ainda assim o Brasil não tem as condições ideais em termos de clima, que é justamente nesse cinturão do trigo que a gente chama, que pega todo o paralelo 45 e 30 do globo, que basicamente ele pega todo o hemisfério norte ali, norte dos Estados Unidos, o Canadá, passa no meio da Europa e Rússia, e aqui no hemisfério sul é a Argentina e o sul da Austrália. Então, só que 90% da produção mundial está no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul apenas 10%, mas dois grandes países produtores e exportadores de trigo na nossa região, a Argentina e a Austrália. Mas o Brasil está crescendo na produção, eu acho que tem um potencial ainda de avançar, inclusive em função desse melhoramento, mas tudo vai na questão do custo de produção. O Brasil ainda tem um custo de produção relativamente alto em relação aos países produtores, os tradicionais produtores a nível mundial. Tá certo, Victor. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, por trazer esse balanço, esse panorama aí, né, do setor de trigo aqui no estado de São Paulo. Ótimo dia para você e até uma próxima oportunidade. Tá, Joia. Obrigado, Aline. Obrigado pelo convite. Obrigada e volte mais vezes.